Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo no programa o deputado Silvio Camelo, líder do Partido Verde aqui na Assembleia Legislativa. E com ele vamos falar sobre vários assuntos, a começar pela participação dele recentemente naquela sessão especial que debateu a problemática do bairro do Pinheiro, aqui em Maceió, como também vamos falar sobre a ação parlamentar, o que vamos esperar da ação do deputado aqui nesse primeiro mandato na Assembleia Legislativa, como também das questões nacionais. Portanto, eu agradeço antecipadamente ao deputado Silvio Camelo por estar aqui conosco. E comecemos, deputado, essa participação na sessão especial, como o senhor avalia, que foi a sessão especial, mas antes mesmo disso, nós temos um assunto que é um desdobramento, claro, dessa sessão especial, que foi a vinda aqui a Alagoas e uma reunião que aconteceu ontem aqui na Assembleia Legislativa, ontem à noite, nesta terça-feira, na segunda-feira à noite, com o secretário nacional do Ministério das Minas e Energia. E qual foi a razão específica da vinda do secretário nacional, deputado, dentro desse contexto da problemática do Pinheiro? Olá, Gorete, olá, nossos telespectadores. É uma satisfação estar aqui pela vez primeira na condição de deputado estadual do Partido Verde. Quero, antes de tudo, parabenizar pelo trabalho que é desenvolvido aqui nessa casa por vocês que fazem a TV Assembleia. Sou um telespectador também desse programa de entrevista Frente a Frente, que você tão bem dirige aqui há tanto tempo, e espero poder estar sempre aqui dialogando com você, dialogando com seus telespectadores, para que possamos esclarecer os trabalhos que são desenvolvidos aqui na Assembleia Legislativa. É verdade, Gorete, nós tivemos uma reunião ontem, dia 25, né? Nós estamos gravando hoje no dia 26, e já foi um desdobramento da sessão pública que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa a respeito de toda essa problemática que está acontecendo no bairro do Pinheiro. Nós tivemos aqui a presença do Dr. Alexandre Vidigal, que ele é o secretário nacional de Geologia do Ministério de Minas e Energia. Então, o secretário não pôde comparecer na sexta-feira na sessão, mas marcou ontem aqui na Assembleia, onde ele veio com todo o seu staff e pôde conversar conosco a respeito do que o Ministério está fazendo, o que o Serviço Geológico do Brasil está fazendo para tentar, né, um diagnóstico, justamente, finalmente, vamos dizer assim, do que está acontecendo no bairro do Pinheiro. Vocês sabem, têm acompanhado, há um ano atrás, eu ainda na condição de vereador de Maceió, fui o propositor, logo após aquele dia onde houve os tremores, né, os abalos sísmicos, fui o autor de uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Lá compareceram, naquele momento, a Prefeitura de Maceió, o Governo do Estado, a Defesa Civil, o IMA, o Ministério Público, mas de lá para cá não houve assim um diagnóstico preciso. Estamos atacando assim os desdobramentos do que aconteceu, as consequências, né? Mas não se sabe o que foi que levou ao abalo até hoje. Então o secretário esteve aqui ontem, nos colocou que os equipamentos que estão sendo encaminhados para cá, para Maceió, são os equipamentos mais avançados que existem em termos de geologia. Nos colocou que o satélite italiano, existe um satélite italiano que está fazendo esse monitoramento, passando essas informações justamente para os técnicos do Serviço de Geologia. Nos colocou que tem 52 técnicos aqui, nós não sabíamos disso. Existem 52 técnicos aqui do Serviço Nacional trabalhando, fazendo as perfurações, uma profundidade que vai chegar a 1.200 metros. Então, que é justamente aquela área que onde tem a camada, por água quando se onde faz... tem a camada de sal, né? Que há muitos anos atrás se fez aqui um estudo tentando encontrar jazidas de petróleo. Isso em 1940, 1950. Não conseguiu encontrar petróleo, mas encontrou sal. Então, a partir daí foi que surgiu a ideia de se fazer essa exploração desses poços de sal, do Sal-Gema, que hoje é a Braskem, e não se sabe também se essa é a causa ou não
do que está acontecendo. Então, mas pode ser... corpo, entre a população que não sabe exatamente o procedimento, porque até então... o que mais se fala, né? O que foi dito na audiência pública é que a Braskem nunca informou como faz o mecanismo, não é, de retirada do sal, o que é que preenche, que é com água, aquelas cavernas que são formadas. Né, então o Serviço de Geologia irá justamente dirimir essa dúvida. Com esse trabalho que eles estão realizando, eles prometeram que vão se esforçar por demais para que até o mês de junho já se tenha um laudo final, para que se possa realmente saber o diagnóstico que está acontecendo e a partir daí sim, se começar a traçar diretrizes para saber o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito. Se aquilo ali se o bairro do Pinheiro vai poder continuar sendo habitado, se não vai, se é só uma parte, se não é, ou se foi uma simples acomodação de terra. Agora, uma verdade a gente não pode negar, pelos relatos dos moradores, e continua havendo acomodação de terra lá no Pinheiro. Então, as pessoas colocam até réguas, né? Quando há uma fissura, eles colocam a régua lá, a pedido do próprio Serviço Nacional de Geologia, para medir se está havendo realmente a extensão, se continua ou não. Então, as notícias que nos têm chegado é que está havendo. Então, o deputado Bebeto, o deputado Davi, a deputada Ângela, a deputada Jó, o deputado Silvio Camelo, estamos empenhados com os demais deputados para cobrar das autoridades realmente esse diagnóstico. Esse diagnóstico foi dado esse prazo que o senhor acaba de colocar e que foi colocado também na sessão especial de junho, do mês de junho, para dar... Seria, agora, se me permite, não é o mês de junho, é até junho. Até junho. Então, ontem foi até solicitado, eles mesmos colocaram na reunião, que se puder antecipar, eles vão fazer. Até porque agora, estamos na quadra chuvosa, está chegando. Inverno, então, o que é que eles colocaram na reunião? Que não adiantava ele fixar uma data que ele sabia que não ia cumprir. Então, a população já está tão assim, vamos dizer, desgastada, né, temerária, com tudo que está acontecendo no bairro do Pinheiro, que se a gente fica dando datas e esperança e não cumpre, é pior ainda para a situação que está passando os nossos moradores do Pinheiro. Durante a sessão especial também foram colocadas pela própria população, o SOS Pinheiro, essa organização. É um movimento que surgiu, né, entre os moradores. Que alguns procedimentos banais que já poderiam ter sido instalados lá, como sirene, né, para os moradores, que não foi feito nada nesse sentido, e também uma atenção especial dos órgãos. Faltou, deputado, uma iniciativa anterior entre governo do estado e prefeitura de Maceió, com seus órgãos constituídos, para dar essa atenção que está sendo dada agora. É uma atenção tardia? Poderia ter sido dada antes, no seu entendimento? Correto, veja só, tudo é muito novo para todo mundo, tanto para a população como para os órgãos que estão à frente. Claro que os órgãos têm a obrigação de servir a contento a população naquilo que é necessário da população. Mas ontem foi conversado até sobre a questão da simulação. E o próprio secretário nacional disse assim, senhores, a simulação é justamente para a gente ver o que é que deu de errado. Não é para se for para dar tudo certo, não é simulação. Então, essa ótica do Serviço Nacional de Geologia tem uma certa lógica. Então, foi uma primeira simulação que foi feita, realmente houve vários erros, mas isso não quer dizer que não houve também acertos e aprendizado, que é o mais importante. O mais importante da simulação é o aprendizado. E ninguém vai querer que, em uma primeira simulação, uma população de quantas mil pessoas ali, 40, 50, 60 mil pessoas que moram ali no entorno, pudessem fazer tudo 100% como se deveria ser feito. Mas se aprendeu com os erros. E é preciso que haja outras simulações. Na própria sessão pública que aconteceu na Assembleia, eu solicitei que fosse feito também um projeto para haver uma simulação para o próprio Colégio CEPA. Não é? Para os alunos? Para os alunos do Colégio CEPA, escolar. A comunidade escolar. Nós temos ali uma dezena mais de 10 mil alunos, deve ter ali no CEPA, com várias escolas, e eles não foram treinados, é preciso fazer palestras. Da mesma forma, outras empresas que tem ali naquela região. Então, aos poucos, né, o serviço da Defesa Civil, ele vai tentando levar para a população as informações e treinar também a população para que ela saiba proceder se por um acaso, que queira Deus,
não venha acontecer nenhum problema maior. Quando se colocou a necessidade de se decretar estado de calamidade pública na região, o senhor acha que seria necessário ou não essa providência? Olha, o estado de calamidade foi uma sugestão na sessão que aconteceu durante a discussão, tem que ser muito bem visto, porque existem outras questões jurídicas que envolvem o estado de calamidade. Não é apenas você decretar estado de calamidade, você pode estar também paralisando outros serviços que o município e o estado podem fazer para a população, tanto na área de licitação, de novos contratos, concursos, outras coisas que também englobam quando acontece o estado de calamidade. Estado de emergência se tem uma proporção, estado de calamidade muito maior. Então é preciso se ver com uma certa reserva se há necessidade ou não desse estado de calamidade. Na região, estado de emergência, tudo bem. Mas estado de calamidade no município, eu acho que não é o caso até o momento. O senhor lembrou bem que há um ano, enquanto o senhor era vereador na Câmara Municipal de Maceió, o senhor levantou a questão, né, de uma tomada de providências para os tremores que ocorreram naquele momento. Mas de lá para cá, efetivamente, a gente tem assistido que os órgãos, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, estão atuando mais fortemente agora. Algumas ações poderiam ter sido feitas antes, né, com a própria essa questão de informar a população, de estar mais perto, e isso tem que ser mantido até que se tenha uma definição quanto às causas dos tremores e das fissuras, tanto nos apartamentos, nas moradias, nas casas, como também no solo do bairro, né? Justamente, Gorete, nós tivemos a audiência pública na Câmara dos Vereadores, me recordo bem, e foi tratado, o próprio Ministério Público pediu uma celeridade, deu até um prazo de 60, 90 dias para que fosse apresentado o laudo, e até hoje não chegou-se ainda a um diagnóstico. Mas, infelizmente, eu acho que poderia ter sido feito um trabalho mais assim, voltado a se ter o diagnóstico. Então, celeridade justamente. Se ficou na questão do aluguel social, né, dos efeitos justamente do que o problema causou. Então, o que nós precisamos, todas as vezes eu bato nessa tecla, nós precisamos do diagnóstico. Após o diagnóstico, porque pode ser que surja um diagnóstico dizendo que houve uma acomodação, mas não vai haver mais. Pode surgir um diagnóstico dizendo que é para desocupar todo o bairro. Pode surgir um diagnóstico dizendo que foi a Braskem. Pode surgir um diagnóstico dizendo que a Braskem não tem culpa. Pode surgir. Então, enquanto não tiver o diagnóstico, não se tem o que fazer. Claro. E não se pode pagar para ver. Então a população tem que ser... Ontem mesmo, né, foi colocado, veja só, quando você vai acontecendo as reuniões, ideias vão surgindo. Uma das necessidades seria a instalação de câmeras em todo o bairro. Então eu fiz uma solicitação para o deputado Bebeto, junto com os outros deputados, que nós pudéssemos enviar um ofício para a Prefeitura, porque a SMTT está com 500 câmeras para botar nos sinais. Então eu acho que esse momento de emergência é de se usar pelo menos 50, 60, 70 dessas câmeras, em vez de botar em sinal para poder tratar do trânsito, não estou dizendo aqui que seja necessário ou não estou discutindo isso, mas na emergência que está havendo, a Prefeitura poderia colocar 50, 60 câmeras facilmente, porque elas estão, segundo informações, na SMTT, para serem instaladas. Então surgiu essa ideia, hoje na sessão eu vou colocar isso também, vamos solicitar ao prefeito em exercício Marcelo Palmeira, já que o prefeito Rui Palmeira está afastado, o prefeito Marcelo Palmeira, que está no exercício, poderá tomar essa decisão e rapidamente aí se começar a instalação dessas câmeras. Então, já se falava da questão das sirenes e agora já estamos falando também na questão das câmeras. Perfeito. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta já já. É só um minuto.
Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Silvio Camelo, líder do Partido Verde na Assembleia Legislativa. Nosso assunto, por enquanto, ainda é a situação problemática do Pinheiro, né, com essas rachaduras, com essas fissuras no solo do bairro e ainda a falta de um diagnóstico que revele as reais causas desse problema. Portanto, a entrada do Ministério Público Federal, como nós assistimos durante a sessão especial, é um elemento mais, digamos assim, a mais no sentido de pressionar as autoridades a darem esse diagnóstico mais rapidamente, deputado? Olha, a presença da doutora Négia Gaspari, não é isso? Foi ela que representou o Ministério Público Federal aqui na sessão e muito engrandeceu a discussão e o debate. E o Ministério Público não está fora da questão. Ele tem atuado e tem feito também, claro, dentro das seus indicativos, dentro das suas limitações, ele tem atuado tentando ajudar de todas as formas, de toda maneira. Então, espero que seja mais um representante do poder público que possa ajudar a dirimir e a resolver essa questão do bairro do Pinheiro. O papel do parlamento alagoano nessa questão. A sessão especial demonstrou até pela extensão que ela teve, né, uma das sessões mais movimentadas e participativas, e é uma colaboração do parlamento na solução do problema que vem em boa hora, né? Olha, quando eu era bem jovem, eu tinha 12, 13 anos de idade, eu ouvi do vereador Freitas Neto, saudoso Freitas Neto, um discurso, jornalista, combativo jornalista, dizendo o seguinte, que a Câmara Municipal de Maceió era a caixa de ressonância da sociedade. E eu aprendi aquela palavra tão bonita, caixa de ressonância, né? Eu era muito jovem, 12, 13 anos de idade, mas com o tempo eu comecei a saber o que é caixa de ressonância. É o que a Assembleia fez na última sexta-feira. Mais de 5 horas de sessão. A Assembleia teve mais de 5 horas de sessão, os moradores do bairro do Pinheiro puderam falar o que quiseram, quando quiseram, a hora que quiseram, democraticamente. Houve, claro, um momento do embate, mas é normal, mas dentro de uma respeitabilidade muito grande. E eu acho que teremos grandes avanços dentro desses 60, 90 dias para que comece realmente uma solução. E eu fico feliz em poder ter participado na qualidade de vereador de Maceió do início dessa discussão, porque a Câmara também não foi omissa, a Câmara ela procurou atuar, e agora na Assembleia Legislativa, junto de outros parlamentares que vieram também da Câmara, pudemos dar mais essa colaboração, e aqui também assisti o próprio presidente da Casa, o deputado Marcelo Vitor, se empenhou pessoalmente, eu assisti Marcelo, tem algumas reuniões com o Cabo Bebeto conosco, cobrando da sua assessoria para que desse tudo certinho, que a sessão pudesse realmente atingir o seu objetivo, e eu parabenizo aqui o presidente da Casa pelo seu empenho pessoal. A criação de uma comissão parlamentar para acompanhar mais de perto essa questão está sendo viabilizada? Está havendo essa discussão, eu não sei se ainda é momento, se há necessidade da criação da comissão, porque isso já está tão assim, vamos dizer, trabalhado, esmiuçado, conversado, encaminhado. Então eu acho que agora o mais importante não seria apurar nesse momento, nesse primeiro momento, apurar a responsabilidade de ninguém ainda. Até seria o laudo, o diagnóstico. Né? Então eu volto a bater na mesma vertente. Precisamos de um diagnóstico. Com o diagnóstico na mão, aí sim, vamos saber se é culpa de alguém ou se não é, e apurar ou não a responsabilidade se ela existir. Então temos que ter muita maturidade, porque nós estamos movimentando ali quantas mil famílias. Então eu costumo dizer que ali você tem pessoas que têm problema financeiro, problema emocional, problema na família, filhos que você não pode pagar a faculdade, filhos que você não pode pagar o colégio, gente desempregada, gente que passou no concurso agora, gente que casou, gente que está com casa financiada. Então esse é que é o objetivo maior, levar justamente a solução para essa comunidade que está lá tão apreensiva, as pessoas relatando que estão ficando doentes, estão ficando com pressão alta, estão tendo problemas, estão entrando em depressão. Então não é fácil você passar a vida toda para construir um lar, comprar o seu apartamento, comprar a sua casa, e de repente você vê num tremor isso tudo ir por água abaixo. Então cabe à Assembleia, cabe aos outros órgãos, dar essa resposta que a população tanto espera, e também os empresários e comerciantes da região. Nós temos, além de moradores, pessoas que vivem do comércio, que estão instaladas ali há vários e vários anos. Então, nesse momento, Gorete, se me permite, seria a nossa maior, vamos dizer assim, responsabilidade. Depois sim, poderia se apurar ou não, caso haja responsabilidade de alguém.
Mas, historicamente, a Assembleia Legislativa tem sido uma mediadora dos problemas da população e, claro, diante de uma situação como essa, tem atuado seguindo a expectativa também da população. Isso é muito importante e a Assembleia ter esse papel. Eu tenho visto nos novos deputados, tanto a questão da liberação dos recursos da educação, que em pleno recesso, o rateio do Fundeb, a Assembleia se autoconvocou, e para que agilizasse, para que houvesse o pagamento dos professores. E agora nessa questão também do bairro do Pinheiro, que a Assembleia tem tido uma posição de defesa daquela comunidade. Deputado, agora falemos sobre esse primeiro mandato que o senhor está desempenhando aqui na Assembleia Legislativa e a pauta do PV no Parlamento Alagoano. Como deve ser construída essa pauta? Claro, ela já vem da sua atuação como vereador por 3 mandatos na Câmara Municipal de Maceió, mas aqui, qual é o foco da sua atuação parlamentar? Olha, o Parlamento da Assembleia Legislativa, ele constitui um blocão composto de 25 deputados. Esse blocão terá, claro, obedecendo o regimento da Casa, mas terá assento nas principais comissões. Uma das comissões que eu estou pleiteando, naturalmente, pelo ser do Partido Verde, é a Comissão de Meio Ambiente. Então, fazendo parte da Comissão do Meio Ambiente, eu tentarei implementar algumas discussões aqui na Casa para que possamos trazer novidades para os empresários, para os conjuntos residenciais. Uma delas vem ser a questão de energias alternativas. Nós temos visto aí que a Eletrobras há pouco tempo foi privatizada, né? E precisamos criar algumas alternativas de energia, principalmente para aquelas pessoas que têm um consumo muito alto em suas residências, nas suas empresas. E esse será um tema que eu irei abordar aqui, a energia eólica. É uma energia que tem sido muito usada, a energia solar, né? Também, limpa, renovável. E que nós temos aqui realmente um berço muito grande nessa questão da energia alternativa e podemos fazer com que a Assembleia também participe, encontrando soluções e fazendo com que possamos também ter acesso a esse tipo de energia. É porque a privatização da Eletrobras, ao contrário do que aconteceu com a telefonia, deixou o consumidor sem alternativa, né? Os problemas que surgirem agora, que decorrem da privatização, não vai ter o consumidor a alternativa de procurar uma outra empresa, já que ela é única aqui na região, né? É verdade, você tem a Oi, você tem a TIM, você tem a Claro, você tem outras alternativas quando fala de telefonia. Já da energia não, você fica único exclusivamente refém, né, da Eletrobras. Então é preciso que possamos criar alternativas para que pelo menos haja um barateamento, né, se barateie o valor dessa energia. Aqui em Alagoas, o Parlamento já aprovou em legislatura anterior a criação da Delegacia contra Crimes Ambientais, mas não chegou a ser instalada pelo governo. O PV pode ter uma ação nesse sentido aqui na Casa, deputado? Claro, nós vamos procurar o governador Renan Filho para que possamos tentar viabilizar não a criação que já foi criada, mas que se tenha um local para essas delegacias, né, para que essa delegacia possa receber as pessoas que têm algum problema nessa área, como também outras ações na questão do meio ambiente, que venha a ser a questão da implantação de um SAMU para cães e gatos. Nós temos muitos acidentes aqui envolvendo cães e gatos e não se tem a quem apelar. Vocês podem até não perceber ou não saber, mas a quantidade muito grande aqui, principalmente em Maceió, as pessoas criam muito, né? Animais de estimação. Gato, cães, enfim, pet. E que é preciso que se tenha um olhar também para que a população, quando tiver algum problema nessa área, possa ter a quem apelar. E isso é generalizado em todas as classes sociais, observa-se. E há também quem tem animais até para o seu trabalho, não é? É verdade. E nós não temos aqui um hospital público de acesso para as pessoas cuidarem dos animais, as pessoas ficam mais restritas à vacinação quando ocorre contra a raiva e só. Eu estava, esse final de semana, assistindo um programa na TV americana e também um na TV brasileira, de São Paulo, que a questão da criação de cães de raça para que se procrie e venda os filhotes.
e a condição que estava colocando esses animais de criação muito aquém do que deveria ser. Então, estava se fazendo com que os animais tivessem um sofrimento muito grande, mas que vendiam esses filhotes por um valor muito alto. Então, é preciso que a gente faça algumas campanhas também educativas e que fiscalize para ver se também aqui no estado de Alagoas está acontecendo isso, essa venda de filhotes. É preciso que se tenha um olhar todo especial para que não haja abusos nessa questão. Como o Partido Verde tem acompanhado, deputado, a política ambiental do governo Bolsonaro? Olha, o governo Bolsonaro começou com uma grande tragédia que foi Brumadinho, né? Então, ele se deparou com um grande desafio. Espero que depois disso se tenha uma consciência da responsabilidade e da importância de quem trata com o meio ambiente. Porque a negligência... Porque o que se falava até antes de Brumadinho era dizendo que os ambientalistas atrapalhavam, né? Queriam leis que dificultariam o progresso, e na realidade não é. A legislação brasileira é uma das legislações mais avançadas, é uma legislação onde realmente se tem referência, se tem conquistas, né? E que o governo federal possa aprender com Brumadinho. Nós temos que aprender com Mariana, mas não era o governo do presidente Bolsonaro, era um outro governo. Mas, logo no começo do governo Bolsonaro, tem essa tragédia que aconteceu e que nós esperamos que a visão do próprio presidente Bolsonaro possa ter sido mudada e alertada para a necessidade de preservação do meio ambiente. Aqui em Alagoas, nós precisamos fazer com que realmente nós temos também algumas localidades que envolvem Palmeira dos Índios e outras cidades, que a gente precisa ver direitinho como é que está lá a situação das barragens, para que não haja também nenhum problema maior aqui. Eu tenho lido que tem havido, através do INMA e outros órgãos, começado a haver uma nova fiscalização mais rigorosa. E nós vamos também participando da Comissão de Meio Ambiente, nós iremos também procurar os órgãos competentes para saber como é que anda essa fiscalização. Nessa mesma caminhada, né, a liberação de agrotóxicos que foi feita pelo Ministério da Agricultura, que são proibidos nos Estados Unidos e na Europa. Isso sinaliza o que, na sua opinião? Olha, veja só, o grande capital, ele procura por brechas onde ele possa fazer com que se tenha o ganho financeiro. Eu não sei se você se recorda, há alguns anos atrás, queriam instalar 2 usinas nucleares aqui em Alagoas. Então eu era vereador e fui uma das vozes que protestou contra isso. O que era aquilo? Não se tinha mais na Europa como se implantar usinas nucleares e queriam implantar no Brasil. Procuraram um dos estados mais pobres da federação, Alagoas e Sergipe, então queriam colocar, porque a instalação da usina nuclear precisa de muita água, e queriam botar no São Francisco. Além da transposição do São Francisco, ainda botar uma usina nuclear para a usina nuclear. Graças a Deus, esse projeto não foi à frente. Então, eu espero que nunca mais se comente sobre isso aqui no estado de Alagoas. E essa questão que você falou dos produtos agrotóxicos não é diferente. São as grandes indústrias que não podem mais ganhar os seus milhões de dólares em outros países que foram proibidos e ficam procurando países, né, que ele possa ter a brecha de justamente instalar essa aberração que vem prejudicar por demais. São produtos altamente cancerígenos, né? E comprovadamente isso, tanto é que foram proibidos em vários países. Pois é. Então ficam querendo jogar no Brasil aquilo que não presta para o resto do mundo. Então é preciso que nós fiquemos atentos, não é? Mas nós temos uma bancada do Partido Verde também a nível nacional, que vai se mobilizar junto com outros partidos, com outras, né, ONGs também, que fazem a defesa do meio ambiente e do ser humano principalmente. O maior bem que nós temos é a vida. Então nós não podemos deixar que as nossas crianças, as futuras gerações, venham a pagar pela ambição financeira de empresários e até de políticos mesmo que representam esses grupos aqui a nível nacional. E a nível local, como o senhor avalia a política ambiental no estado de Alagoas? Olha, a política ambiental do estado de Alagoas, ela precisa realmente ter uma atenção mais especial. Isso aí, principalmente no que tange a um programa de reflorestamento, nós precisamos fazer isso. As nossas nascentes, precisamos proteger as nossas nascentes. Eu pretendo fazer um seminário aqui na casa
né, Tavares Baixo, para que possamos começar a discutir isso. E vem aí o PPA, que vai ser votado esse ano, para que venhamos a colocar alguns programas dentro do PPA que visem principalmente a questão das nascentes. Então a água é o bem maior, né? Sem água não há vida. E se nós não protegermos um estado que tem o seu nome, né, voltado às lagoas, né, as lagoas que nós temos, enfim, é preciso que tenhamos, e na qualidade, uma visão toda especial e particular para essa questão, e na qualidade de primeiro deputado do Partido Verde, aqui com assento nessa casa, irei abraçar também esse trabalho ao lado da nossa presidente estadual, Sandra Menezes, e outros colegas aí de partido, para que possamos iniciar essa discussão e ter ações concretas, principalmente na questão das nossas nascentes e do reflorestamento. Deputado, vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Silvio Camelo, líder do PV, Partido Verde, na Assembleia Legislativa. Deputado, ainda sobre a política nacional, como o senhor tem acompanhado a extinção do Conselho que foi colocada agora pelo presidente Jair Bolsonaro, entre as medidas, as medidas que vão levar à extinção de alguns órgãos, e aí incluiu o Conselho Nacional de Alimentação, né, e da Política Nutricional. Isso qual é a consequência direta de uma medida como essa, se ela se efetivar, porque ela está contida na medida provisória que vai ser votada agora, provavelmente no mês de março, no Congresso Nacional? Um dos grandes problemas do Brasil é que, às vezes, se tende a querer tomar algumas medidas acabando com avanços que a sociedade teve. Essa questão do Conselho Nacional é uma questão muito importante, porque ela trata com diversos temas que vai diretamente ao encontro da questão também social do nosso país. Então, muitas vezes, o governante, quando ele assume querendo tecnicamente fazer alguns cortes, falando de orçamento, falando de diminuição de despesa, diminuição de cargo, mas muitas vezes ele não, naquele primeiro momento, ele não vê a importância que aquele conselho ou que aquele órgão, ele vindo a ser extinto, a importância dele para a população e, consequentemente, o que trará de coisas ruins para a população. Então, é preciso que os nossos deputados federais possam discutir bem isso na hora de votar essa medida provisória. Até porque, deputado, a composição do Conselho não gera nenhuma despesa para o país. São pessoas que têm o seu vínculo empregatício nas esferas federal, estadual e municipal, mas a ação dessas pessoas junto ao Conselho é voluntária. Então, não há nenhum componente financeiro que justifique a extinção de um órgão que é de assessoramento à Presidência da República no que tange às políticas públicas para atender as pessoas que estão na linha da pobreza ou abaixo dela. Mas é isso que eu quero tentando lhe dizer, é que as decisões que saíam desse conselho é que afetavam diretamente algumas questões
ligadas a alguns grupos. Então, extinguindo o conselho, não se teria mais ninguém para direcionar algumas ações. Então, eu vejo muito mais por esse lado do que pela necessidade, como você bem falou aí, de corte financeiro. O corte financeiro, como eu falei, não é de pagamento de salário, passagem, essas coisas, não é isso. O corte financeiro é do que produzia esse conselho, de direcionamento. Então, esse conselho dava uma diretriz. Então aquilo ali deve ter, infelizmente, alguns setores de grupos políticos ligados ao presidente que influenciaram para que o presidente colocasse nesse pacote de medidas. Mas é um equívoco, não é? Claro que é um equívoco. Então, eu já falei, avanços que aconteceram em governos anteriores, eles têm que ser dados continuidade. Você não pode dizer tudo que foi feito daqui para trás está errado, eu só vou fazer tudo novo daqui para frente. Não, porque, primeiro, que a população vai sofrer. Segundo, que está errado. E terceiro, que o governo tem que ser impessoal. Não é o governo de fulano, não é o governo de ciclano. Tem que ser dado continuidade. Claro, existem ações que não estão dando certo, que devem ser revistas. Mas nem tudo deve ser revisto. Então, é preciso esse olhar também do presidente, e agora mais não do presidente, que ele já mandou a medida provisória, e sim dos deputados federais e senadores. Agora, eu acho que vai haver muita alteração no Congresso Nacional dessas mensagens que o presidente da República está encaminhando. Então, agora é a hora da discussão com a sociedade. Nós precisamos estar atentos, fazer com que os nossos representantes tenham essa sensibilidade para que se ache caminhos e não se cometam problemas maiores amanhã que vão acontecer mediante essas ações que estão sendo tomadas agora. Até porque hoje a configuração da correlação de forças, tanto no Congresso quanto nas ruas, por meio das redes sociais, é algo muito visível, muito imediato, né? E a população ela tem se apropriado desse instrumento justamente para acompanhar, né, o desempenho da sua representação no Congresso. Olha, hoje nós não temos nenhuma dúvida. As redes sociais, elas democratizaram, as informações. Hoje você, com um clique, você joga informação para centenas de milhares de pessoas em vários estados, em tempo real, e você tem que ter muito cuidado naquilo que você fala, o que você diz, o que promete, porque a informação hoje está globalizada. Então, os nossos governantes, aí a praça pública, e prometer certas ações, eles devem pensar muito, porque depois você é cobrado, e que muito mais ainda quando se tem que ter uma articulação num Congresso Nacional de um governante que não tem experiência de executivo, Às vezes, no executivo, uma palavra do presidente da República derruba a Bolsa de Valores. A articulação está em crise, Então, tem que ter muito cuidado nisso. Nós tivemos, observando agora, realmente houve uma crise na articulação política do governo, em um momento onde o governo precisa estar mais bem articulado, que são as primeiras ações que foram prometidas em praça pública, a necessidade do Brasil, e vários países estão fazendo isso, a questão da Previdência, a questão da economia, outras questões que são importantíssimos para a diretriz que vai ser dada pelo governo nos próximos anos. Então, espero que o governo Bolsonaro, eu não estou aqui para desejar o pior a qualquer governante, seja ele aliado no meu partido ou não, porque o nosso partido é a população e a sociedade. Então, nós devemos torcer que dê certo. Mas isso não quer dizer que nós vamos bater palma, e dizer amém para tudo que aquele governante está colocando. Então, acho que o secretário da pasta da economia é um homem muito preparado. Agora também é um empresário. Ele não tem a visão social. É preciso ter muito cuidado com isso, porque nós temos uma população carente, uma massa muito grande, e você não pode simplesmente dar as costas a essa massa. Então é preciso que o governo tenha também, os parlamentares aí agora, espero os parlamentares tenham, porque o empresário ser colocado como ministro e não ter, vamos dizer assim, a sensibilidade, tudo bem, isso até tem uma noção, mas um político não. Esse tem a obrigação de ter a sensibilidade e fazer o meio termo. De garantir. Saber, no seu julgamento do seu voto, garantir e saber que aquilo ali é uma necessidade da sociedade que vive, do povo brasileiro,
como por exemplo o Bolsa Família. Você não pode agora de uma hora para outra cortar o Bolsa Família. É como a Seguridade Né? Social. Você não pode agora dizer que não vai ter mais PIS, não vai ter mais PASEP. Você não pode de uma hora para outra fazer isso. Então tem que se ter muita prudência. É a pessoa de baixa renda que perde e que não tem a condição de ir para uma aposentadoria, digamos, privada, né? É verdade. Perde dos dois lados. Perde dos dois lados. Então é preciso que os nossos deputados federais tenham essa sensibilidade ao lado dos nossos senadores e que possam realmente encontrar o melhor caminho para o desenvolvimento do nosso país. Falando sobre a estrutura do PV nacionalmente, que avaliação o senhor faz após essas eleições, como resultado, como o PV está colocado aí na sua representatividade? Olha, Gorete, veja só, a legislação que foi traçada, ela visa justamente garantir o poder para os maiores partidos. Nós tivemos agora a primeira eleição onde foi tratada a cláusula de barreira. Graças ao trabalho que o PV desenvolveu, nós conseguimos ultrapassar a cláusula de barreira. Então nós vamos continuar com tempo de televisão e fundo partidário. Outros partidos, que também têm uma história muito bonita e uma longa história política no nosso estado, participaram de todos os movimentos que nosso país teve democraticamente até hoje, não conseguiram. E isso vai ser pior ainda a cada eleição que passa. Então, o que a legislação faz agora? Ela pune os pequenos, em detrimento, né, a se ter o poder apenas nos grandes partidos. Podemos até... Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que nos próximos anos venhamos a diminuir cada vez mais o número de siglas que tenham direito ao fundo partidário e tenham direito ao tempo de televisão. Então, isso vai restringir cada vez mais o número de partidos. Pessoalmente, eu também acho que haveria partidos demais, né? Mas poderia se encontrar uma outra forma de tentar diminuir a quantidade de partidos. Mas essa forma que está acontecendo aí, ela vai ser um retrocesso, na minha opinião, à democracia, e nós vamos ficar cada vez mais subjugados pelos donos dos grandes partidos. Então o PV luta contra isso, o PV está tentando, né, resistir, o PV que vem de toda uma trajetória, mais de 30 anos já no campo democrático e sempre colocando bons quadros, sempre tendo grandes discussões, sempre tendo bons nomes para disputar as eleições, não vai se entregar a essa legislação que visa justamente extinguir esse tipo de partido. Então, acho que nós vamos trabalhar a nível nacional para se ter mais legendas que se juntem ao PV, para haver uma coalizão, né, para que possamos fortalecer. O PV, antes de tudo, é uma grife, né? O PV ele tem uma trajetória própria. O PV é um partido que ele sabe bem o que quer e aonde quer chegar, diferentemente de outros partidos que não têm, vamos dizer assim, esse campo ideológico. Tem uma tradição de fidelidade partidária. Também. Desde a sua criação. É verdade. Então, temos aí o Pena, nosso presidente nacional, grandes nomes como Gabeira e outros nomes mais, que sempre tivemos uma grande presidente, a candidata a presidente, foi Marina no passado recente, e precisamos fazer com que o PV não seja engolido por essa legislação. Pois bem, estamos no minuto final, deputado, da nossa entrevista. Algumas considerações que o senhor queira fazer? Apenas agradecer, Gorete, a vocês, parabenizar novamente a vocês que fazem esse jornalismo tão brilhante aqui na Assembleia Legislativa e que você possa continuar com a sua equipe e todos os profissionais gabaritados que estão aqui à frente a levar ao nosso telespectador tudo o que acontece aqui no nosso Poder Legislativo. Um abraço e eu que agradeço o seu convite. Obrigada, mais uma vez, em nome da TV Assembleia do Poder Legislativo, né, que a Assembleia é a TV do Poder Legislativo. É verdade. E até uma próxima oportunidade, deputado. Se Deus quiser, como sou seu colega jornalista, é um prazer e uma honra estar sempre aqui com vocês. Obrigada, mesmo sentimento. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.